Evangelho, quinta-feira depois das cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira depois das cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos mais uma vez diante do primeiro anúncio da paixão de Nosso Senhor, feito aos discípulos. Porém, no Evangelho de São Lucas, omite-se tanto a palavra, o discurso de São Pedro, como a correção ou a repreensão que Nosso Senhor Jesus Cristo fez ao apóstolo. Lucas não focaliza esse elemento na sua narrativa, mas dá destaque quase imediato às condições para o seguimento do Senhor. Então, é muito interessante a delicadeza com a qual Lucas nos apresenta, logo após a profissão do apóstolo São Pedro. Então, o apóstolo São Pedro faz a profissão de fé, versículo 18, e termina com o versículo 21, logo depois da profissão de fé de Pedro. Então, Lucas apresenta o anúncio da paixão. Diante dessa compreensão de fé, o Senhor apresenta a exigência do seguimento. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sumos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Mas essas exigências, elas começam exatamente com a declaração do Senhor que Ele assume, toma sobre si cada uma dessas exigências. Tudo aquilo que o Senhor fala na sequência a respeito da condição de seguir. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, precisa admitir os passos que eu assumi. Renunciar a si mesmo, o que significa dizer tomar para si a vontade de um outro, a vontade do Pai. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Abrace a exigência que a vida coloca. Toma sobre si a cruz que lhe é entregue. Não podemos ignorar, meus irmãos. O Senhor tomou sobre si as nossas dores. Nós tomamos sobre nós mesmos as nossas dores muitas vezes porque respondemos em consequência aos nossos pecados. Mas e as dores de nosso Senhor, por amor, quando nós a tomamos? Quando nós abraçamos, por amor, as dores de nosso Senhor? Eis aqui o chamado que esse tempo da Quaresma nos faz. Diante de um amor tão grande do Senhor por nós, testemunhado de muitos modos e maneiras, eis que chega a ocasião em que eu posso também abraçar as dores de nosso Senhor. Abraçar o Senhor e oferecer por Ele a consolação do meu coração, reparando todas as vezes em que o Senhor é ultrajado e humilhado na Santa Eucaristia, toda vez que o Senhor é abandonado, é rejeitado, toda vez que é profanada a Santa Eucaristia, por exemplo, toda vez que o nome de Jesus é ignorado, é desrespeitado, não é amado, eu então ofereço. Tomo sobre mim essa dor do meu Senhor e abraço a cruz, o peso desse sofrimento, e ofereço por Jesus um ato de amor e de reparação.
a Ele por suas dores e pelo meu irmão, que ainda não se arrependeu pelos próprios pecados, assim como o Senhor ofereceu por mim um sacrifício quando eu ainda era inimigo, assim eu também ofereço esse ato de amor a Jesus por aquele meu irmão. Em nome dele, Senhor Jesus, eu lhe ofereço esse ato de amor, em nome de todos aqueles meus irmãos que ainda não se arrependeram, e peço por eles, Senhor, perdão. Há de chegar o dia para a sua maior honra e glória, em que Ele mesmo lhe pedirá perdão, Senhor, mas agora, nesse momento, vendo a sua dor e não sendo indiferente ao teu sofrimento e a angústia de morte que agrava sobre a vida do meu irmão, eu venho aqui, Jesus, e me coloco aos teus pés e te peço perdão, Senhor. Perdoa o meu irmão, tende misericórdia dele. Eu vou lhe oferecer essa suportação, esse sacrifício de amor, a fim de poder reparar as dores do seu coração. E é dessa forma, meu irmão e minha irmã, que nós abraçamos a nossa cruz e seguimos Jesus. Seguimos Jesus nesse itinerário da entrega da vida. Oh, meu irmão e minha irmã, o tempo da Quaresma nos foi dado como um tempo de graça especial, para vivermos com maior intensidade essas decisões e gestos do nosso coração, da nossa vida. A penitência, o jejum, a abstinência, a oração, são os meios espirituais que vão ajudar a gente a colocar em prática essas decisões. De que modo? Ajudando-nos a orientar o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, na direção do Evangelho, na direção do ensinamento de nosso Senhor, na direção da comunhão com Ele. E nós precisamos disso. Não podemos ficar soltos, espontaneamente não nos orientamos na direção do bem. Isso é complicado. Quando digo espontaneamente não nos orientamos na direção do bem, entendo. Uma vez que o pecado feriu o nosso coração, a única forma de recobrarmos a graça e dessa forma termos de novo em nós a possibilidade de praticar o bem é pela ação de Deus em nosso interior. Então tudo aquilo que temos é dele. Então não há mínima possibilidade de uma prática do bem, de uma obra boa, sem que isso já não seja um fruto da ação de Deus em nós. Por isso, todo o agir de bondade, de justiça e de vida praticado pelo homem deve ser um canto de ação de graças a Deus por aquilo que o Senhor moveu em nós, por aquilo que o Senhor fez por nós, fez em nós. Por isso o tempo da Quaresma é o tempo do zelo para que essa ação de graças não se perca, para que o meu coração permaneça reconhecendo o poder e o amor infinito de Deus por mim e o agir desse Deus misericordioso e bom em mim, a fim de que Ele seja amado por todos os corações, mas também para que o meu coração saiba com gratidão manter tudo aquilo que Deus me entregou. Não tem ato de ingratidão maior do que tendo recebido um presente, você pega e joga no chão aquele presente, você quebra aquele presente, ou você o despreza como se ele não valesse absolutamente nada, não significasse nada para você. Isso é horrível. A gente não faz um negócio desse. Fizer, a mãe até dá um tapa. Só de imaginar que você está querendo fazer uma coisa, você já leva aquela olhada cruzada assim, e a criança logo se coloca no prumo, né? Pois bem, aqui também está o nosso ato de gratidão ao Senhor, na custódia dos dons recebidos. Todo o itinerário da oração, da esmola, da penitência são aqueles exercícios que vão ajudar-me a manter os meus sentidos, a manter os meus afetos, a manter o meu pensar, a manter o meu comportamento orientado no bem e na graça que recebi do Senhor, ou seja,
como vida de gratidão e louvor a Deus por tudo que dele recebemos. A Quaresma merece ser vivida por você. Merece que você se empenhe, se lance inteiramente. O Senhor te deu esse tempo para uma maior graça na sua vida. E hoje soma-se a essa beleza a memória de São Policarpo, bispo e mártir. Eu queria aproveitar, como na história dos santos existe muito material recolhido sobre São Policarpo, ler essa pequena hagiografia que o próprio Liturgia nos apresenta a respeito de São Policarpo, que numa rápida pesquisa que pude fazer, mostra-se uma das mais completas e que tem vários elementos que nos ajudam a ver como São Policarpo seguiu realmente de perto o Senhor, como o Senhor disse hoje, do versículo 23 até o versículo 26 do Evangelho de São Lucas, no 9º capítulo. Policarpo nasceu em uma família cristã no ano de 69, na região de Esmirna, Ásia Menor, atualmente a Turquia. A cidade de Esmirna, se eu não me engano, ainda existe na Turquia. Não sei se é a mesma desse período, mas ainda existe. Talvez um pouco mudada, como a Roma, né, de hoje, tenha o seu núcleo original, mas a cidade atual é muito maior do que aquela. Os registros sobre sua vida nos foram transmitidos pelo seu biógrafo e discípulo predileto, a quem Policarpo ensinou a amar a Cristo e que o superou em escritos, em sabedoria e em defesa da fé. Quem é esse? Santo Irineu, venerado como o apóstolo da França, Santo Irineu de Lyon, e o sucessor de Timóteo. São Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João Evangelista, e teve a oportunidade de conhecer outros apóstolos que viveram com ele, que viveram com o Mestre, que viveram com Jesus, perdão. Ele se tornou um exemplo íntegro de fé e vida, sendo respeitado, inclusive, pelos seus adversários, ou seja, por aqueles que muitas vezes estavam compondo as heresias, ou seja, com quem se discutia, sobretudo, as exigências da fé. Foi amigo de fé e pessoal de Santo Inácio de Antioquia, que esteve em sua casa durante seu trajeto para o martírio em Roma, no ano 107. Este escreveu cartas para Policarpo e para a igreja de Esmirna antes de sua morte, enaltecendo as qualidades e o zelo do bispo Policarpo. No governo do Papa Aniceto, Policarpo visitou a cidade de Roma, representando as igrejas da Ásia, para discutirem sobre a mudança da festa da Páscoa, comemorada em dias diferentes no Oriente e no Ocidente, a fim de chegarem a uma celebração única. Apesar de não chegarem a um acordo, se despediram celebrando juntos a liturgia, demonstrando uma união não só na fé, mas uma comunhão inabalável e a grande unidade em meio às questões disciplinares. Ao contrário de Inácio, Policarpo não estava interessado em administração eclesiástica, mas em fortalecer a fé do seu rebanho. Inácio preocupou-se muito mais com a coesão da igreja, enquanto Policarpo com o ensinamento e o fortalecimento dos vínculos da fé. Ele escreveu várias cartas, porém a única que se preservou até hoje, e quase integralmente, foi endereçada aos Filipenses, no ano de 110. Nela, São Policarpo exaltou a fé em Cristo, a ser confirmada no trabalho diário e na vida dos cristãos, na vida cotidiana. Também citou a carta de São Paulo aos Filipenses, o Evangelho, e repetiu as muitas informações que recebera dos apóstolos diretamente, especialmente de São João. Por isso, a Igreja o considera um padre apostólico, como foram classificados os primeiros discípulos dos apóstolos. Durante a grande perseguição de Marco Aurélio, Policarpo teve uma visão
do martírio que o esperava, 3 dias antes de ter sido preso e condenado e conduzido ao martírio. Ele então avisou aos seus discípulos e amigos que seria morto pelas chamas. Estava em oração quando foi preso e levado ao tribunal. Diante da insistência do procônsul Estácio Quadrado para que renegasse a Cristo, Policarpo disse: eu tenho servido a Cristo por 86 anos de minha vida e ele nunca me fez nada de mal. Como posso eu blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro. Eu sou cristão. E diante dessa afirmação, foi condenado e ele mesmo subiu na fogueira e testemunhou para o povo. Enquanto o amarravam, São Policarpo disse: não me amarrem, eu vou livremente, não precisa disso. E assim os algozes não amarraram e ele subiu para o alto da fogueira, né? Então é um rogo, e de lá disse ao povo: sede bendito para sempre o nome do Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. E quando acendeu-se o fogo, logo a fornalha começou a arder, mas o fogo não atingia São Policarpo. Os carrascos, impressionados porque o fogo não consumia a carne do santo, arrancaram ele de dentro da fogueira e tiveram que o matar decapitado. Em seguida, após a sua execução, lançaram seu corpo sobre as chamas. E conta a tradição que um odor de pão cozido tomou conta de todo o ambiente, durante todo o tempo em que o seu corpo ali esteve. Ao apagar das chamas, os discípulos foram até os restos da fogueira, recolheram os ossos de São Policarpo e o levaram para sepultar apropriadamente. O martírio de São Policarpo foi descrito 1 ano praticamente depois de sua morte, em uma carta datada de 23 de fevereiro do ano 156, e foi enviada à igreja de Esmirna e depois à igreja de Filomélio. E dessa forma trata-se do registro martiriológico cristão mais antigo que nós temos, e mais próximo também à datação imediata da morte do mártir. É de uma beleza muito grande, meus irmãos, o testemunho dos nossos irmãos mártires. E São Policarpo deixou para nós um testemunho único da entrega total a Cristo, não ter medo de entregar sua vida por amor a Jesus. Não tenha medo de amar o teu Senhor, e que essa quaresma seja o tempo da grande declaração desse amor por Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Policarpo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.